Sobre o gênero relato, que é um tipo de gênero narrativo, a gente vai fazer algumas observações. O relato, que é um gênero tipicamente narrativo, tem caído demais em provas, sobretudo da banca IBFC, e esse gênero narrativo possui algumas peculiaridades que você deve analisar, sobretudo o vocabulário utilizado por ela dentro das suas provas, porque é essencial na hora que você for responder a questão de texto. A primeira observação que a gente vai fazer sobre o gênero relato é que o gênero relato é feito em primeira pessoa. Vocês vão fazendo esse esquema aqui comigo, tá? Pode fazer esse esquema aqui. O relato é feito em primeira pessoa e, como todo relato e como todo fato em primeira pessoa, nós temos uma visão que nós chamamos de parcial. Todo texto que é feito em primeira pessoa, ele perde um pouquinho da sua veracidade por se tratar de primeira pessoa. Quando você vai contar um caso que aconteceu com você, suponhamos que vocês duas entrassem na tapa agora aqui, desce uma tapa no pé do ouvido da outra, a outra desce. Te chamasse para perguntar o que houve. Você contaria o fato que aconteceu em primeira pessoa. Professor, você tem aqui e não disse nada com ela, ela é doida. Você ia contar um fato, ela dizendo, olha professor, ela afastou a cadeira e me pegou. O relato dela, que foi dito em primeira pessoa, não pode ser chamado de totalmente crível, vou colocar aqui, não pode ser crível porque é feito em primeira pessoa. Todo texto que é feito em primeira pessoa é não crível, tá, gente? Não pode ser levado em conta como verdade porque a visão é feita de forma parcial. Crível, aparece também a palavra inverossímil. Verossímil quer dizer a capacidade daquele fato ser verdade. Todo texto que é feito em primeira pessoa é dubitável. Vou colocar essa palavra também aqui, ó. Dubitável. Essas palavras aqui vão aparecer nas alternativas da questão e você precisa saber o que significa. Crível, que quer dizer verdadeiro, é não crível. Vou colocar o não aqui para você não confundir. Não crível. Tem mais alguém faltando, entendeu? Não crível. É inverossímil, porque não pode ser levado totalmente como verdade. É dubitável, porque geralmente causa dúvida, porque é feito em primeira pessoa. Machado de Assis, quando fez Dom Casmurro, a obra que são chamada de Romance da Dúvida, ele termina a história e não conta o que foi que realmente, qual é aquela verdade, e ele nem poderia contar. Vocês já leram Dom Casmurro? Já ouviram falar sobre o romance? É um romance, resumindo de forma rápida, são 3 amigos, Escobar, Bento e Capitu. Bento Santiago casa com Capitu, tem um filho com ela, e o Bento diz que o filho é a cara do melhor amigo dele, fazendo supor que Capitu teria tido um caso com um amigo. Esse texto foi feito em primeira pessoa, pois, parcial. Eu não posso levar como verdade porque foi feito em primeira pessoa. Não se sabe se o menino é a cara do melhor amigo, porque é dito por uma pessoa, é a percepção dele sobre os fatos. E ali eu tenho um rapaz altamente doente de ciúme. Ou seja, ele pode estar vendo pelo em ovo. Ou seja, pensando sobre isso, eu posso aplicar todas essas características aos textos que eu vou ler. Esses nomes aqui podem aparecer na sua prova e você tem que saber analisar o porquê disso aqui acontecer. O primeiro texto que é de prova original que a gente vai ler agora, que é do autor, vamos ver aqui, do autor Andrés Barba, que é uma prova do IBFC, aqui é uma prova original. Eu queria ler com vocês, primeiro, a sua primeira visão dessa prova. Você tem aí 3 parágrafos.
É um texto que é feito em prosa. Eu estou batendo demais nessa tecla com vocês, vocês podem colocar aí. É um texto que é feito em prosa, ou seja, em parágrafos. E é um texto feito em primeira pessoa. Vamos marcar aqui vamos grifar como é que eu reconheço esse texto que é feito em primeira pessoa. Durante toda a minha vida, lidei mal com as demonstrações públicas de sofrimento. Grifa, por gentileza, aí, lidei, esse verbo. Você nota que esse verbo está escrito na primeira pessoa, lidei, marcando aí o relato em primeira pessoa. Você pode colocar em cima aí, primeira pessoa, relato. Você começa a pensar que o texto já é parcial, porque se trata de primeira pessoa. Outros nomes que podem aparecer na prova de vocês é a função da linguagem. O texto, quando é feito em primeira pessoa, possui uma função chamada de emotiva ou expressiva da linguagem. É uma função, pode colocar que está no edital de vocês. Função emotiva ou expressiva da linguagem. Emotiva, porque é primeira pessoa, porque vai transmitir as emoções, o que ele pensa sobre a vida. Lembre desse nome, é uma função da linguagem. Função emotiva, primeira pessoa. Agora eu vou voltar ao entendimento do texto. Durante toda a minha vida, lidei mal com as demonstrações públicas de sofrimento. Ele não gosta de demonstrar publicamente o que ele está sentindo, mas ele sente. Compreende? Ele está sentindo. Sempre que tive de enfrentá-las, circula esse las aí, candidato. Circulou? Sempre que tive de enfrentá-las, esse las está se referindo a quê? A demonstrações públicas de sofrimento. Puxa uma seta. Pode puxar uma seta aí que eu vou retomar um termo que foi dito anteriormente. Esse processo de retomada nós chamamos de coesão. A coesão, ela estabelece sobre vários níveis. Nós vamos falar da coesão referencial. Você pode até anotar isso aqui no caderno, eu acho que o espaço aí do material é pouco, tá? Coesão referencial é quando um termo resgata outro, que pode ser por meio de sinônimo, de pronome, no caso aí foi um pronome, mas pode ser de vários elementos. Essa coesão referencial, ela pode ser chamada de endofórica. A gente já falou sobre isso? Endofórica ou esofórica. Nesses exemplos eu vou te demonstrar esses elementos de coesão referencial. João saiu com o cão. Ele vai levá-lo. Esse ele substituiu e retomou a palavra o que, gente? João. Ele retoma uma coisa que está dentro do texto, é endofórico, que está dentro do texto, e ele retoma uma coisa que está o quê? Antes. Portanto, eu vou chamar isso aqui de quê, gente? Anafórico. Vou levá-lo ao veterinário. Esse ló se refere a quem? A cão. Também é um termo de retomada anafórica. Na segunda frase, quando se disse quero isto, esta palavra isto está se referindo a que palavra, gente? Pão. Quero isto. O que é o isto? Pão. Nesse caso, ele não resgata uma coisa antes de si, ele vai anunciar algo. Então aqui vai ser o que, gente? Catafórico. Ele vai se referir a uma coisa que está depois. Depois e antes. Tu pode pegar o an de anafórico para relacionar a antes. Na terceira frase,
eu tenho a expressão, hoje sairei com você aqui. A palavra hoje corresponde a que dia? Presente. Mas esse hoje, como nessas demais, retoma algum termo dentro da frase? Não. Veja, o hoje resgata alguma coisa que está dentro da frase? Não. Ela está o que, gente? Fora. Ou seja, somente os interlocutores sabem quando é o hoje. Se eu chegar para você e dizer, ei, hoje sairei com você aqui. Eu sei quando é hoje, você sabe. Você sabe quem é o você, no caso, seu nome, e sabe onde é o aqui, que é Juazeiro, no caso. Se eu boto essa frase na internet, jogando aí pelo mundo, as pessoas não vão saber nem quando é hoje, nem quem é você e nem quem é o que, gente? O aqui, nem onde é o aqui. Quando eu não consigo retomar termos dentro da frase, nós chamamos isso de quê, gente? Esofórico ou deítico. Esse las que está iniciando o texto aí, sempre que tive de enfrentá-las, é anafórico, catafórico ou ele é deítico? Não é anafórico? Porque retoma uma coisa que já foi dita. Eu dei essa volta todinho para te dizer isso, viu? Gente, agora a gente explicou tanto que se perdeu do texto. O que está dizendo? Que ele não demonstra sentimentos públicos. Sempre que teve de enfrentar esses projetos, experimentei a inquietante sensação de que meu cérebro bloqueava a sensibilidade, inclusive em relação a mim mesmo. O cara não sabe demonstrar o que está sentindo e quando existe uma situação extrema, ele simplesmente para de sentir. Vai lá, aconteceu uma coisa com ele. Ele está sentindo, mas ele não demonstra, correto? Quando você está sentindo alguma coisa muito forte, você, tipo, a perda de alguém, você é daquelas que demonstra, se desespera, chora, grita, esperneia, ou é daquela que fica totalmente parada, ou parado, intacto? Não, vocês nunca passaram por um momento desse ainda, não? Você gritou ou você ficou calado? Não, chorar normal, pensou, mas aquele dá um escândalo, viu, gente? Dá um escândalo não, né? Veja o que foi que aconteceu com ele. Lembro-me de que, quando minha mãe morreu no hospital, meu pai se jogou sobre o seu corpo sem vida e começou a gritar. Sabia que ele, grifo ele quem? O pai, anafórico, né? Sabia que ele, grifo A, sabia que ele a amara, esse A. É quem? A mãe. Sabia, antes disso, deixa eu voltar lá em cima, na linha acima. Meu pai grifo se. Meu pai se jogou sobre seu corpo, si e seu. Esse si é o quê? Se refere a quem? Ao pai. E o seu, né, perdão, seu corpo. Pronto. É isso. Os dois são anafóricos, não é? Perfeito. Sabia que ele a amara durante toda a sua vida, de forma muito sincera. E eu estava tão aturdido pela dor que mal conseguia articular uma palavra, mas mesmo assim, não pude evitar de sentir que toda aquela cena era extraordinariamente falsa. E aquilo me perturbou quase mais do que a morte em si. Cara, por que ele está dizendo que o pai era falso? Eu quero que você me diga, por que ele está chamando a atitude do pai de falso? Uma demonstração de sentimento muito exagerada. Mas por que ele acha que demonstração de afeto exagerada é falso? Porque ele não tem o hábito de demonstrar sentimentos. É isso. Ele está usando o quê? O próprio exemplo. Então a gente mede os outros pelo que a gente é. Perfeito, é essa a resposta. Eu só queria que você grifasse aquilo. Não tem aquilo aí, eu me perdi. E eu mesmo estava tão atropelado porque eu não consegui atropelar, mesmo assim não pude evitar de sentir toda aquela cena. E aquilo, grifei. E aquilo me perturbou. Aquilo o quê? A cena,
É o quê? É anafórico, catafórico? Anafórico. E aquilo me perturbou quase mais do que a própria morte em si. Eu acho que exagerado está ele, dizendo um trem desse, né? Grifa, gente, logo parei de sentir. Nós temos uma mudança de estado aí. Ele, quando a mãe morreu, estava sentindo? Estava. O pai fez aquilo e ele se bloqueou. Lembra que ele disse lá no início do texto que quando há uma situação extrema, ele para de sentir? Então, o botão foi o quê? O gatilho, que é a palavra mais bonita. Pronto. Logo parei de sentir. O quarto me pareceu maior e vazio, e na metade desse espaço pensei que todos nós tínhamos ficado rígidos como estátuas. A única coisa que eu era capaz de me repetir sem parar era: boa atuação, papai, que boa atuação, que menino horroroso, não é? Eu acho que tem mais uma coisa implícita. Eu acho que ele pensa isso do pai, porque talvez o pai maltratou a mãe a vida. Não, mas ele disse que o pai a amara, não foi? Ele faz essa ressalva. Não sei. Toda a sua vida. Eu acho que ele é psicopata, no mínimo aí. Gente, por gentileza, grife essas aspas aí. Por gentileza, você vai colocar aí discurso direto. O discurso direto é marcado pela oportunidade que o narrador dá para a personagem falar. Então coloca discurso direto, personagem. Personagem fala. O tipo de discurso direto tem aparecido muito nas provas do IBFC. Discurso direto, personagem fala. Quem é que estava falando até agora? O menino. Ele está narrando, na verdade, ele não está falando. Quando todo o parágrafo anterior a gente vai chamar de discurso o quê? Discurso o quê? Indireto. Porque ele está narrando o fato, ele não tem um diálogo. Discurso direto é o diálogo. Você pode até colocar aqui, diálogo. Diálogo. Perfeito. Ele disse que não sente, ele disse que se bloqueia e deu um exemplo. Continuando no próximo parágrafo, parece que é um outro texto, mas na verdade faz parte do texto, tá? Quando vi aquela mulher gritando na praça, tive uma sensação parecida. Grife, parecida. Parecida com quem? Parecida com o que ele sentiu Quando a mãe morreu. E o pai fez o que fez, né? Quando ele escreveu. Eu estou indo rápido demais? Não, né? Quando vi aquela mulher, grifa aquela. Nós temos um pronome demonstrativo aí. Quando vi aquela mulher, esse aquela, gente, eu já não tenho mais uma coesão referencial. Ele não está resgatando um termo nem antes e depois. Ele está mostrando uma relação espacial. Aqui abaixo, agora eu queria colocar com vocês aí a coesão espacial. Essa é mais fácil, tá? Bote aí no caderno de vocês. Coesão espacial. A coesão espacial, quando eu estou utilizando os termos com a letra T, este, esta, isto, é em relação a perto de quem fala. Por exemplo, eu posso dizer que essa ou esta blusa é bonita. Eu digo esta ou essa? Eu digo esta porque está perto de quem fala. Vou me referir, eu vou me referir à sua blusa. Eu digo, essa blusa é bonita ou esta? Com T ou com S? Com S. Está perto de com quem eu estou falando. Eu vou colocar aqui, ó.
essa, isso. Colocar aqui perto de com quem se fala. E posso dizer aquele, aquela, aquilo. Vou botar uma reticência aqui, viu? Aquele, aquela ou aquilo, longe de ambos, né? Eu vou me referir àquela janela porque está longe de mim e da pessoa com quem eu estou falando. Eu digo, aquela janela está suja, desde que colocaram não fizeram a limpeza. Sueli me pega, né? Aquela coisa. Mas essa definição de isto e isso Com a relação anafórica, não é? eu acho melhor, na minha lógica, na oração, no automático. Quando eu escrevi, eu associo melhor, eu já sei que aquele até é bem distante. Eu prefiro chamar de isto, perto, isso, longe. Mas está certo. E aquele distante. Tá certo. Perto, intermediário e distante. Você pode usar. Quando o autor utilizou a palavra aquela mulher em relação ao espaço, quer dizer que ela está perto ou longe dele? Longe fisicamente, né? O cabelo desgrenhado, as duas garotas quase adolescentes, os claros sinais de embriaguez. Havia algo tão obsceno nela que nem sequer fiquei escandalizado com minha ausência de compaixão. Cara, que coisa forte, não é? Você vai fazer uma chave grande e você vai grifar tudo isso que eu li. De insultava até trabalhando. Não, até... Onde é, meu, que eu tô lendo? De o cabelo até compaixão. Perdão, eu me perdi aqui. Grifo tudo isso aí. Você está criando um juízo de valor, viu? Você está dizendo que ele é mau porque não está sentindo. Para você ver, a gente julga, um psicopata é mau? Gente. Porque ele não sente. Você sabe que a psicopatia é a ausência de sentimento. Ele não sente. Portanto, se você matar outra pessoa na frente dele, tá. Legal. Ele não sente. Aí diz, o psicopata tem prazer pela morte. Não, o psicopata não sente. Ele não tem empatia, né? Vou voltar para cá, gente. Não vou dar curso de psicopatia, mesmo porque isso não se aprende, né? Descrição. A descrição, ela pode ser objetiva ou ela pode ser subjetiva. Você fazer uma prova do IBFC e não trabalhar a questão da descrição, você se dá mal na hora. A descrição, como fato objetivo, nós temos aqui a descrição de forma clara, de forma impessoal, imparcial e informativa. Vou botar vários nomes aqui, gente. Factual, verossímil, indubitável. Olha um tanto de nome aqui. O que eu quero dizer? Que quando eu descrevo uma coisa de forma objetiva, nada pode ser contrariado porque eu lido com fatos. Factual é um fato. Por exemplo, dizer que a Terra é redonda ou oval é uma descrição objetiva porque é indubitável. Mas ainda tem gente que diz que é plana, né? Não vou discutir. Por que eu não posso discutir essa descrição? É um fato, meu filho. Não é opinião, é fato. Eu não posso... No caso de quem acha que a Terra é plana, é a opinião dele. É melhor você discutir
Eu não diria que nem opinião, é burrice mesmo, na verdade, né? Desculpe se tiver alguém assistindo aí, dizendo isso aí, eu não respeito realmente quem diz que a Terra é plana, porque é contraria um fato, não é? Dizer que você acredita em Deus, aí sim é questão de respeito, porque depende da fé de cada um. Agora, não tem nada a ver com fé, tem a ver com o quê, gente? Com fatos. Por exemplo, dizer que essa sala aqui é quadrada, tem mais ou menos quadrada, né? Ela tem cadeiras azuis, janelas de vidro e uma porta de madeira, abre aspas, que é compensado. Essa descrição que eu fiz para você é de forma objetiva, clara, factual, porque você não consegue discordar, porque é um fato. Ela é verossímil, eu não posso duvidar. Ela é imparcial, porque ela não tem sentimentalismo. Me diga dizer que essa cadeira é azul, que sentimentalismo tem aqui? Eu não tenho opinião. Eu digo que essa cadeira é azul, todo mundo diz que é azul? É. Agora dizer que essa cadeira me lembra meus tempos de infância, de quando eu pescava na hora da prova, o que é que eu estou fazendo aqui? Uma descrição que, gente? Subjetiva. Ela é pessoal. Ela é poética. Ela é argumentativa. Ela é imparcial. Eu posso colocar tudo aqui o contrário dessas aqui, mas eu vou botar só essas aqui. Dizer que Vitor, em relação aos outros brasileiros, é alto, isso é um fato. A média do brasileiro está ali por a casa do 1,70, 1,80, eu acho que nem chegar a isso, e eu estou com 1,95, é um fato, não é? Não estou dizendo que eu gosto, eu adoro mesmo, mas é um fato. Dizer que Vitor é bonito, aí eu acho também que seria objetivo, sabe, gente? Mas não, ela é subjetiva, ela é imparcial. Você pode olhar e não gostar disso, não achar a mesma coisa, tá? Eu discordando plenamente, mas é subjetivo. Bem subjetivo, né? Gente, quando ele descreveu essa mulher na rua, o que é que eu tenho aí? Cabelo desgrenhado, é o quê? Objetivo, é um dado objetivo. As duas garotas quase adolescentes, objetivo. Adolescente tem uma data, né? É objetivo. Claros sinais de embriaguez, não, é subjetivo. Eu posso ver uma pessoa altamente alegre e dizer que ela está maconhada. É uma opinião, ela está embriagada. Dizer que havia algo de obsceno nela é opinativo. Eu tenho uma descrição subjetiva aqui. Por exemplo, eu acho que ela estava com decote. Uma menina com decote, você está de decote aí. Eu olhar para você e achar que você é vulgar porque você está de decote é subjetivo. Eu não acho não, viu? Estou dizendo isso não, eu acho lindo. Você sabe que o que é pornográfico é o bico do peito da mulher? Você, por exemplo, você não pode vir para cá, você que está toda vestida até aqui. Se você viesse com o bico de peito de fora, com todo vestido assim, você estaria cometendo um atentado. Agora, se tu viesse totalmente só com a margarida aqui, uma florzinha, só no bico do peito, poderia, porque o que é obsceno é o bico do peito. Um tapa-sexo só. Aí bota uma florzinha na colega embaixo, duas aqui, pode sair para rua. Não é? Gente, então aí eu tenho uma mistura dos dois, não tem? Aí é uma descrição mista. Se você quiser colocar aí, ela é mista. Eu a olhava da janela do meu escritório como, grife isso aí agora, como se a distância que nos separasse fosse cósmica. Eu tenho uma figura de linguagem aí que se chama comparação. Perceba, ele comparou a mulher que estava na rua com o fato da mãe dele ter morrido e não estava sentindo nada, correto? Aí ele disse, a distância entre mim e ela era cósmica. Eu tenho também um exagero, que é a hipérbole aí. O que é que ele quer dizer com isso? Que a distância entre ele e a mulher é cósmica. Ele estava se referindo a um espaço físico? Eu acho que ele quer dizer que ele estava em um universo e ela em outro.
Vai, traduz mais, gostei. É como se ele fosse um tipo de pessoa que participa de determinadas atividades e é a pessoa que ele não vê na mulher, participasse de outro ambiente, com outras atividades. Qual era a distância entre eles, realmente? Eu sei que era grande, mas que tipo de distância era essa, se não era física? Faixa etária, Não era de sentimento, não? sentimentos. Olha, eu passo na rua, vejo você pedindo esmola. Minha irmã Coquiná, ele olhou para essa mulher, a distância entre ele era cósmica, não é uma distância física, é uma distância de sentimento, de apatia para ele. Vocês sentem alguma coisa quando vê uma pessoa dessa na rua? É bom que sintam. É bom que sintam. Ele não sente. Perfeito. Ela gritava, não obstante seus gritos não faziam sentido. Eu fiquei me perguntando, não estava lendo, um grito precisa fazer sentido? Precisa, gente. Um grito não é uma coisa só, não. Um grito de orgasmo é de uma forma. Você reconhece quando é um grito de orgasmo? Vocês nunca viram o gemidão do celular, não? Já. O grito de orgasmo é uma coisa, grito de socorro é diferente. Você sabe quando é. Ele não soube reconhecer que tipo de grito era o que ela estava falando. Se era de socorro, se era de orgasmo, se era de alguma outra coisa. Por isso que ele disse que o grito não fazia sentido. Insultava alternadamente o prefeito e Camilo Ortiz, que eu acho que é outra pessoa, que deveria estar escutando tudo da sua cela. Eu me sentei e continuei trabalhando. A mulher se calou. Houve um silêncio inesperado, então começou a gritar de novo, mas de forma muito diferente. Foram as crianças, foram as crianças. Essas aspas simbolizam o quê? Discurso direto. Muito bem. Façam aí essas 8 questões. Primeira questão. Logo parei de sentir. Deveu-se a quê? O ato dele parar de sentir. O ato que o fez parar de sentir naquele momento foi a percepção pessoal de que a postura do pai era falsa. Ele disse, olha, a postura dele é falsa e ele parou de sentir. É tanto que o fato que ele parou de sentir foi logo após ele ter essa percepção de que a atitude dele foi falsa. A dificuldade inata de demonstrar sua tristeza publicamente, ele não demonstra publicamente. Então, letra B, primeira questão. Ok? 2. O sentido de um texto é construído também pelas relações que são estabelecidas entre suas partes. Dessa forma, pode-se afirmar que a situação apresentada no segundo parágrafo estabelece com a do primeiro uma relação de quê, candidato? Óbvio, comparação. Terceira, marcar que letra? Vamos uma por uma. Pode-se dizer que o relato é inverossímil? Eu não diria totalmente a verdade dele, mas não é totalmente crível, não. O problema está aí. Por natureza, não. Por se tratar de uma personagem insensível, não é porque ele é insensível que é inverossímil. É porque é em primeira pessoa. É imparcial? É parcial. Seria imparcial se fosse Em terceira pessoa, por exemplo, também, né? É insensível por se tratar de um relato em primeira pessoa? Não, é parcial. É parcial por se passar em primeira pessoa? Sim. Parte pode ser inverossímil? Sim. Letra D. A quarta questão, gente, estava de graça, pelo amor de Deus. Seu e se seu é o que, gente? Letra A. Pai e pai, né? Brincadeira, gente. É para testar o coração de vocês, viu? Letra E. Pai e mãe. Sobre o corpo da mãe. Aquela mulher gritando na praça. A palavra aquela. Aquela. É o que, gente? Distância o que? Física. É física. Letra D. Distanciamento físico entre ele e a mulher. Perfeito.
Sexta. A sexta eu gostei bastante. Vamos ver se vocês acertaram. Marcaram o quê? É a letra B, não é não? B. É descritiva. Ele está descrevendo, que pode ser objetivo ou subjetivamente. Ele descreve das duas formas aí. E subjetiva. Também é subjetiva. Sim. Letra B. Alguém acertou? 7. Que nem sequer fiquei escandalizado com minha ausência de compaixão. A pergunta dessa questão é muito bem elaborada, cara. Ela disse o seguinte: o narrador permite ao leitor inferir que está sendo apresentada uma situação que tradicionalmente despertaria o quê? Tradicionalmente despertaria o quê nas pessoas? Sensibilidade. Mas ele não sentia. Ele é consciente de que o sentimento dele contraria o tradicional. Tradicionalmente uma pessoa passaria ali e diria, ó, que pena, teria sensibilidade. Mas ele não. Letra C, gabarito. Não é sensibilização? Vocês não marcaram não essa? É porque vocês ainda não entenderam a pergunta, entenderam? Preste atenção no que está perguntando. Ó, o narrador permite ao leitor inferir. Ele deixa que o leitor infira que ele sabe que o sentimento dele não é comum. O que é que as pessoas tradicionalmente sentiriam se visse? Sensibilidade. A questão foi boa mesmo. 8. Como se a distância que nos separasse fosse cósmica. O que é que eu tenho aí? Que a distância era sentimental. Não se sentia próximo a ela, era apático à situação. Letra B.